Irmãos, paz em Cristo. Que a luz do Senhor possa nos envolver. Que a luz do Mestre possa esclarecer o nosso entendimento. Que a cada instante de nossa vida possamos praticar o que Ele ensina. Nós estamos no fim do ano. O mês que todos procuram exemplificar e falar mais do seu amor. Comemoramos o advento de sua vinda na Terra. E este advento faz de nós espíritos melhores. Que este amor e crescimento nos leva à prática da caridade constante. E este amor em movimento nos transforma em espíritos de luz. Paz de Jesus, paz do Mestre, paz do nosso governador, paz entre todos os homens da terra. Hoje falaremos do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei. Este Evangelho nos mostra que nós temos uma tradição que veio da lei de Moisés. E que a lei de Moisés, ou a lei do Velho Testamento, é dividida em duas leis. A lei de Deus, que está firmada nos 10 mandamentos, que começa: amarás a Deus sobre teu Deus, sobre todas as coisas na terra, com toda a força do teu entendimento, com toda a força do teu espírito e sobre todas as coisas. E termina com: não cobiçarás a casa do teu próximo. São 10 mandamentos morais que nos ensinam a não roubar, não furtar, não invejar, honrar pai e mãe, amar o próximo, amar a si mesmo. E tem a lei civil de Moisés, que ele precisava educar aquele povo naquela época. Aquele povo que pode ser nós mesmos, porque nós não conhecemos a nossa própria história. Não sabemos se somos espíritos antigos, ou espíritos moderados, ou espíritos nas primeiras encarnações. Sabemos que somos espíritos a caminho da evolução. Qual a nossa experiência? Qual a lei que já trazemos gravada no nosso coração? Qual lei moral que trazemos com integridade e conseguimos transmitir ao nosso próximo? Cada um de nós responde essa própria pergunta. Nós gostamos de dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas. Gostamos de dizer que amamos o próximo como a nós mesmos. No entanto, nós vivemos numa terra de expiações e prova que mostra-nos que não amamos com tanta intensidade assim e nem compreendemos as leis morais como deve ser compreendida. Nós gostamos de dizer que somos cristãos, porque seguimos Jesus, o nosso Mestre. Mas Ele nos pede para não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que receber. No entanto, negamos, igual Pedro, o tempo todo. E muito mais do que 3 vezes naquele momento crucial. Negamos Jesus quando dizemos não ao nosso próximo. Negamos Jesus quando dizemos não às leis morais. Negamos Jesus quando dizemos não para nós mesmos no aprendizado que deveríamos ter. Muitas vezes negamos a nós mesmos o direito de modificar-se. Gostamos de permanecer como estamos porque é confortável para nós. É dessas leis civis que Moisés necessitava naquela época pedir uma autoridade divina para que o homem pudesse realmente cumpri-la. Eles estavam atravessando um deserto. Saía de um país onde eram escravos, subjugados, servos, para uma terra livre que eles desejavam. Mas Moisés não poderia entregar a terra livre os homens do mesmo jeito que tinham saído do Egito. Havia a necessidade deles mudarem, havia a necessidade deles aprenderem alguma coisa. E ele trouxe essa legislação civil.
E essas leis civis, ele disse que estava autorizada por Deus e que era divina. Hoje nós temos mais entendimento e sabemos que aquele mesmo Deus que ensinou aquela lei programada, moral, prescrita no Monte Sinai, que diz para amar, para não matar, para não roubar, para não desejar a casa do próximo, para não desejar a mulher do próximo, para honrar pai e mãe, essa mesma lei não poderia ser favorável ao extermínio de outros povos e de outras raças. Então é aí que vemos claramente a divisão da lei moral e da lei civil. Com o tempo, chegou o advento de Jesus. Advento que nós comemoramos neste mês. Lembrança que fazemos para que possamos, pelo menos em 30 dias, repensar o que devemos fazer. Vem Jesus com seu advento, com a sua autoridade moral, com a sua autoridade física e diz que não veio destruir a lei. Que lei que Jesus não veio destruir? A lei moral. A lei de amar a Deus sobre todas as coisas, de amar o próximo como a si mesmo, de não roubar, de não matar, de não adulterar, de não desejar o que não é seu, de não fazer a violência. Que lei que Jesus modificou profundamente? As leis civis que Moisés tinha trazido. Como que ele modificou? Vou dar alguns exemplos das modificações das leis civis que Jesus fez. A primeira dela, na lei civil, olho por olho, dente por dente. Na lei de Jesus, não replicar a atitude do próximo com amor. Se o inimigo bate na tua face, ofereça também a outra. Se ele te convida a caminhar 1000 passos, vá também, vá 2000. Se ele te pede a capa, ofereça também a túnica. Se ele te fere, perdoe. Quantas vezes devemos perdoar aquele que me fere, Senhor? Pergunta Pedro. Até 7 vezes. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho, para não acontecer do juiz te prender. Faça ao próximo aquilo que deseja receber. A cada um segundo as suas obras. Se queres ser o maior no reino de Deus, seja o menor. São tantas leis que ele modifica, mostrando-nos que para alcançar os reinos dos céus, que nós muitas vezes achamos que o reino do céu é num lugar determinado, mas ele disse que o reino dos céus começa dentro de nós. E ele já ensina isso na oração do Pai Nosso. Seja feito na terra, assim como é feito nos céus. Então, o reino dos céus pode ser a terra. Então, Jesus veio modificar as leis civis, veio reafirmar as leis morais e veio nos trazer o advento do amor. Porque até então, nós conhecíamos o respeito, a honra, mas não conhecíamos o amor. E ele disse, 2 mandamentos vos deixo, 2 mandamentos vos entrego. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como eu amei. Para que nós pudéssemos ter um entendimento de que o amor que nós devemos dar ao próximo é maior do que o amor que temos por nós mesmos. Como parâmetro, para entender esse amor, ele figura a sua própria pessoa. Ame como eu amei. E Jesus nos ama profundamente, intensamente. Ele diz para vir até ele o cansado, o oprimido, o ofegante. Ele diz que é para os doentes que ele veio. E nós somos doentes da alma. Por que nós somos doentes da alma? Porque nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de aceitar, nós temos dificuldade de compreender. Nós compreendemos o que é bom para nós, temos dificuldade de compreender o que é bom para toda a coletividade.
Nós temos facilidade de aceitar aquilo que é bom para nós. Temos dificuldade de aceitar aquilo que é bom para toda a coletividade. Nós temos facilidade de ser bons quando essa bondade significa um ganho para nós. Mas temos dificuldade de aceitar a bondade que aceita toda a coletividade. Nós vivemos dias difíceis, aqueles dias que Jesus disse que o amor de muito esfriaria pelas dificuldades. E nós enxergamos em cada passo que damos a intolerância, a incompreensão, a insatisfação, a frustração. E nós mesmos nos encontramos muitas vezes frustrados, cansados, oprimidos, angustiados. Mas não buscamos a face de Jesus. Buscamos a solução em nós mesmos ou no outro próximo. E Jesus pede para que consigamos encontrar a paz em nós, que nós consigamos aliar a ciência, o desenvolvimento, o crescimento, a tecnologia com a moral. E nós muitas vezes valorizamos profundamente a ciência e desvalorizamos a moral. Depois do advento de Jesus, ele disse que enviaria um Espírito Santo para falar em seu nome, para estar conosco até o fim de todos os tempos, para recordar tudo o que ele ensinou, na sua natureza simples, na sua natureza pura. Sem misticismo, sem fantasias, sem superstições. E o Espiritismo chega desta maneira, tranquila, trazendo a ciência como fato e a moral como lei natural. Unindo pela primeira vez a moral, a ética, as leis naturais e a ciência em pesquisa. Moisés, Jesus e o Espiritismo. O Espiritismo não está firmado em nenhuma pessoa específica, mas firmado nas leis de Jesus. Tem como suas bases o cristianismo puro que Jesus trouxe. Então, quando alguém acredita que o Espiritismo não é cristão, significa que essa pessoa não conhece o Espiritismo. Porque o Espiritismo não está desassociado das leis de Jesus. Ele tem como base de fundamento e moral tudo o que Jesus ensinou. E o espírita reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em arestar as más tendências em si e praticar a moral do Mestre Jesus. Reconhece-se o verdadeiro cristão não por ele ser espírita, católico, protestante ou qualquer outra denominação religiosa. Reconhece-se o verdadeiro cristão quando ele pratica as leis e a moral ensinada por Jesus. Quando ele aceita Jesus e olha no seu próximo e vê no seu próximo a face de Jesus, já que Jesus pediu para amar o próximo como ele amou. E se é como ele amou, quando você olha para o seu próximo, você tem que ver a face do seu mestre. Nós insultaríamos Jesus? Nós caluniaríamos Jesus? Seríamos maledicentes com Jesus? Pregaríamos a inveja com Jesus? Deixaríamos de socorrer o próximo, sendo Jesus o próximo? Esta é a pergunta que devemos fazer quando Jesus traz essa lição extraordinária de que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la, e que espera que nós também possamos cumprir. Pode o mestre que habita em mim ser diferente do mestre que habita em ti? Pode o Jesus, o enviado divino,
que eu acredito ser diferente de Jesus, o enviado divino que você acredita? São perguntas profundas que devemos fazer constantemente. Não no mês de dezembro, mas todos os dias de nossa vida. 365 dias ou 366 dias, ou a cada milésimo de segundo, deveríamos nos perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. E isso não tem nada de canurice. Isso não tem nada de pia. Isso significa a verdadeira lei, a lei natural, a lei moral. Isso significa a paz que ele trouxe e que ele deixou para nós. A paz que eu tenho, eu vos dou, a paz que eu carrego, eu vos deixo. Ide em meu nome e levai a minha paz. É um pedido aparentemente simples, mas que na hora de praticar encontramos diversas dificuldades. É como sentir que o olhar do Mestre não está tão próximo como imaginamos. E quando olhamos para o céu, e agora quando ergo os meus olhos, eu tenho diante de mim os céus. Quando olhamos para o céu e percebemos que a lei natural de Deus está em nós, porque nós fazemos parte desta lei, porque ela é natural e somos natureza. É quando olhamos para uma construção que está distante de nós e sabemos que naquele lar, aquela casa que vejo lá no infinito, mora um ser que talvez esteja com dor, que talvez esteja doente, que talvez não acredita no Jesus, que talvez perdeu a esperança em Deus e que talvez acha que o nosso mundo é cruel demais para existir um Deus de amor e misericórdia. Mas um pouco mais além, na outra casa que enxergo, possa haver um crente que está com o joelho dobrado, orando a Deus, pedindo misericórdia e bênção da terra que ele habita. Como neste momento que falo convosco e sinto a misericórdia de Deus em mim, e que espero que todo esse amor, que todo esse sentimento, que toda essa lei possa atingir-te, que possa abrir o vosso coração, que possa perceber que o advento de Jesus é todo instante. Quando acordamos, abrimos os olhos e pensamos mais um dia encarnado. Que eu possa ser hoje melhor do que eu fui ontem e que eu possa ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Que a minha prece diária possa ser coletivamente moral a todos. Mestre de amor, abençoe todo homem de boa vontade na terra. E aquele que ainda não tem a boa vontade, que ele possa receber o teu pão de misericórdia para despertar um dia. Que a sua lei possa ser gravada no coração de cada ser humano, de cada homem existente em cada recanto da terra. Que aquele que te enxerga com uma face obscura e esquecida possa ver a luz que vem de ti. Que aquele que não sabe de tua existência pensa ser materialista e que ao terminá-la não será nada além de pó, possa receber a misericórdia da esperança. Que aquele que está refugiado porque as guerras assolaram seu país possa receber a misericórdia da renovação.
e o pão da fortaleza para recomeçar. Que cada homem, em cada lugar, em cada recanto, possa olhar para os céus e ouvir os anjos cantando como no dia que tu nasceste na terra. E eles cantaram aleluia, que nasce na terra aquele que veio trazer o amor, aquele que veio trazer a paz. Que a sua paz, que a sua lei, que a sua moral possa fazer presente em cada ato de nossa vida. Que o mestre de amor seja amor verdadeiramente. Queridos irmãos, agradecemos profundamente a Jesus. Paz.